Você acha que conhece bem a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade ou o Monte Rushmore? Será mesmo que você conhece? Por trás das fachadas que milhões de pessoas tiram fotos todos os anos, existem apartamentos privados, salas secretas e até passagens proibidas. Hoje eu vou te mostrar os segredos escondidos desses e de outros monumentos, e nessa lista tem até um brasileiro. Vamos começar em Paris, no topo de um dos monumentos mais famosos do mundo, a Torre Eiffel. Para a maioria dos visitantes, o cume é o ponto final, a recompensa com essa bela vista. Mas o que poucos sabem é que para o seu criador, Gustave Eiffel, havia um cantinho ainda mais exclusivo. Lá no alto, a quase 300 metros de altura, Eiffel projetou um pequeno apartamento para seu uso pessoal. Enquanto o resto da torre era uma maravilha de ferro industrial, este pedaço era acolhedor. Estava decorado com papel de parede, móveis de madeira, poltronas confortáveis e até um piano. Este era o refúgio privado de Eiffel, um lugar para pensar e receber convidados especiais. Quando a elite parisiense soube da existência do local, choveram propostas para alugar, nem que fosse por uma noite. Eiffel recusou todas. Ele preferia usar o espaço para encontros com mentes brilhantes da sua época, como o inventor Thomas Edison. Hoje, o apartamento está preservado e os visitantes podem espreitar pelas janelas para ver as figuras de cera de Eiffel e Edison. Embora já não seja um segredo, a ideia de um apartamento completo escondido no topo do maior ícone de Paris é bem interessante. Você que já foi em Paris, chegou a ver esse apartamento? E você que não foi, ou que foi também, você alugaria esse apartamento pelo menos por um dia? Conte aqui abaixo nos comentários. Agora eu vou falar do Monte Rushmore. Os rostos gigantes de 4 presidentes esculpidos na montanha são uma imagem imponente, mas o escultor Gutzon Borglum tinha um plano ainda mais ambicioso. Ele não queria apenas esculpir rostos, ele queria contar a história dos Estados Unidos. A sua visão original de esculpir eventos históricos ao lado de presidentes foi abandonada. Em vez disso, Borglum começou a trabalhar num projeto paralelo, o Hall of Records, ou Salão dos Registros. Escondido atrás da cabeça de Abraham Lincoln, ele começou a escavar uma câmara na rocha, que deveria funcionar como uma cápsula do tempo para as gerações futuras. Sua intenção ali era guardar documentos fundamentais, como a Declaração da Independência e a Constituição. No entanto, o governo pressionou para que se concentrasse para terminar os rostos, e Borglum morreu antes de concluir o seu salão. A câmara permaneceu inacabada e inacessível durante décadas. Foi só em 1998 que o projeto foi parcialmente concretizado. 16 painéis de porcelana com textos históricos foram selados num cofre de titânio e colocados lá dentro, sobre uma enorme laje de granito. E antes que você queira ir lá dar uma olhadinha nela, esquece, a sala está fechada para o público. Não posso deixar de falar sobre a Estátua da Liberdade em Nova York. Todos os anos, milhares de pessoas sobem os seus 354 degraus até a coroa para ter uma vista incrível de Manhattan. Mas antigamente, a verdadeira aventura estava um pouco mais acima. Originalmente, os visitantes podiam continuar a subir por uma escada estreita até uma pequena varanda que rodeava a tocha. Era o ponto de observação mais alto e exclusivo. No entanto, tudo mudou em 1916, quando sabotadores alemães detonaram um depósito de munições numa ilha próxima. A explosão foi tão violenta que os estilhaços danificaram o braço e a tocha da estátua. Por questões de segurança, o acesso público à tocha foi permanentemente encerrado. Durante décadas, só a equipe de manutenção podia entrar ali. A tocha original acabou por ser substituída nos anos 80 e hoje pode ser vista no Museu da Estátua. O que antes era o ponto alto da visita tornou-se um espaço fantasma, um miradouro secreto a quase 100 metros de altura que a maioria dos turistas nem sabe que um dia foi acessível. Você sabia? Conte aqui abaixo nos comentários. E se estiver gostando do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Agora eu vou falar de uma época do Império Romano. O Coliseu é um dos símbolos de Roma, um lugar onde gladiadores lutavam pela vida.
Mas a verdadeira magia do espetáculo, a sua complexa maquinaria, acontece debaixo da arena, no lugar que esteve escondido durante séculos. Este lugar é o hipogeu, uma vasta rede de túneis, celas e elevadores. Era basicamente os bastidores do Coliseu, onde os gladiadores se preparavam e onde animais selvagens como leões e tigres ficavam enjaulados. O mais impressionante era o sistema de elevadores e alçapões. Através de um mecanismo de roldanas, os cenários, os animais e os lutadores podiam ser içados e aparecer do nada no meio da arena, para surpresa do público. Com a queda de Roma, o hipogeu foi enterrado. Por mais de 1500 anos, permaneceu um labirinto esquecido. Embora as escavações tenham começado muito antes, foi apenas a partir de 2010 que esse espaço começou a ser aberto de forma mais ampla ao público, permitindo que os visitantes modernos caminhem pelos mesmos corredores escuros onde os gladiadores aguardavam o seu destino. Agora vou falar da ilha mais misteriosa do mundo, a Ilha de Páscoa. As suas famosas estátuas, os moais, são muitas vezes imaginadas como cabeças gigantes de pedra, mas essa imagem popular está na verdade incompleta. A verdade é que os moais têm corpos. Tornou-se um mito moderno pensar que são apenas cabeças, porque as estátuas mais fotografadas na encosta de um vulcão estavam enterradas até aos ombros. Escavações arqueológicas, especialmente as mais recentes, revelaram os seus corpos inteiros, que podem chegar a mais de 7 metros de altura. O povo Rapa Nui, os que criaram essas esculturas, claro, sempre souberam disso, e a descoberta trouxe ainda mais surpresas. As costas dos corpos estavam cobertas de inscrições detalhadas, ou petroglifos, que foram protegidas da erosão por estarem debaixo da terra. Estas marcas contam histórias e são cruciais para entender a cultura do povo que as criou, lá por volta dos séculos 13 a 17 d.C. Da Ilha de Páscoa, vamos para a Índia, para aquele que é considerado o maior monumento ao amor, o Taj Mahal. Construído pelo imperador Shah Jahan e finalizado por volta de 1648, em memória da sua esposa Mumtaz Mahal, esse local atrai milhões de visitantes que admiram os 2 sarcófagos de mármore na câmara principal. Só que esses túmulos, na verdade, são decorativos, são cenotáfios, ou seja, monumentos fúnebres ou túmulos vazios. Eles foram criados para o público. Os verdadeiros túmulos do imperador e da sua esposa estão numa cripta silenciosa, diretamente abaixo, num nível inferior e fechada a visitas. Esta era uma prática comum na dinastia Mughal, para proteger os locais de descanso de possíveis profanações. Mas o Taj Mahal esconde outro segredo de uma era mais recente. Durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde durante as guerras com o Paquistão, o governo indiano temeu que o mármore branco brilhante se tornasse um alvo fácil para bombardeamentos. Para o proteger, a cúpula foi coberta com uma enorme estrutura de andaimes de bambu, disfarçando-o para que do ar se parecesse com um amontoado de bambu. Foi uma camuflagem engenhosa que escondeu a sua beleza para garantir a sua sobrevivência. Finalmente eu vou falar do Brasil, né? No Rio de Janeiro temos o Cristo Redentor. De braços abertos, a estátua parece uma figura sólida e maciça, mas na realidade o Cristo é completamente oco. O seu interior é um labirinto de pilares de betão armado e plataformas, com uma escada estreita que sobe pelo corpo da estátua. É por aí que as equipes de manutenção chegam à cabeça e aos braços para fazer inspeções. O acesso é extremamente restrito, claro. No interior, na altura do peito, existe uma estrutura de betão que corresponde ao coração simbólico visível do lado de fora. Também há passagens estreitas que levam ao interior dos braços, com pequenas escotilhas de manutenção que se abrem para o vazio. A subida termina com um acesso no topo da cabeça, que oferece às pessoas uma vista de 360 graus que pouquíssimas pessoas já viram. O Cristo, que parece tão sólido, é uma maravilha da engenharia oca, né? Você sabia que ele era oco? Você viu que esses monumentos são muito mais do que simples fachadas para turistas? Tem passagens escondidas e histórias esquecidas. Eu esqueci de falar de algum monumento aqui? Conte aqui nos comentários. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses segredos te surpreendeu mais? E se você gostou do vídeo,
Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo desse canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!